Boa tarde, meninas. Puxa vida, coisa linda aqui de cima olhar todas essas mulheres que eu sei que estão sedentas para se alimentar na mesa do Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre o que a mesa do Senhor proporcionou na minha vida. Eu sei que no dia 10 de fevereiro de 1999, eu fui convidada a ir a um chá. Eu sempre digo que eu era acostumada a ir em chás beneficentes. E esse foi um chá que foi em benefício à minha vida. O estranho é que, quando eu fui convidada, a pessoa pagou o meu chá, então eu achei estranho. E só fui entender que Deus, até para convidar para a mesa dele, Ele não deixa você gastar nada. É Ele que paga tudo. E Ele tem feito isso na minha vida. Tantas coisas que eu percebia que eu ficava preocupada. Embora eu tenha nascido num lar muito abastado, nunca tive dificuldades. Os meus pais estavam muito bem de vida quando eu nasci. Antes não, antes foi difícil para eles, mas quando eu nasci, eu fui privilegiada com uma família bastante amorosa. Meu pai me amava muito. Então, eu sempre comento que ver Deus como pai, para mim foi muito fácil. Fácil mesmo, porque o meu pai, ele me amava muito. E no ano que eu conheci Jesus, eu perdi o meu pai. Não tive nem tempo de falar para ele quem era esse Jesus que eu tinha começado a caminhar de verdade. Porque antes eu ouvia falar de Deus. Mas naquele ano de 1999 eu comecei a caminhar com Ele. E a pessoa que me convidou para esse chá, ela já conhecia muito bem esse Jesus e essa mesa. E eu tenho entendido que todas as vezes que você está perto de alguém que te faz bem, que te cobre com um perfume suave, com um brilho no rosto, tenha certeza, essa pessoa conhece a mesa do Senhor. Nesse dia eu recebi de início um chá muito lindo, num lugar muito lindo, e aí um testemunho de uma pessoa que tinha ficado 15 dias num cativeiro, quase foi estuprada, mas quando os policiais chegaram lá e conseguiram tirar ela daquele cativeiro, ela disse assim: eu conheci aquele que me protegeu o tempo todo. Ela começou a sentar à mesa e eu tive o privilégio de ser cuidada por ela por um tempo, e eu comecei a ter algo que Deus colocava no meu coração, e eu era muito soberba, muito metida, sem amor nenhum, e me achava de best. Achava que eu era assim, top das galáxias. Mas naquele momento eu percebi que eu não era nem um pouquinho top, né? Não era the best, não era uma besta mesmo, sabe? Eu falo isso porque logo em seguida, quando eu comecei a ser cuidada pela pastora da igreja que me convidou, né, que era a Igreja Batista Monte Oreb na época, lá de Campo Grande. Eu morando aqui na Barra, meu marido falava assim: não tem uma igreja mais perto para você ir, não? No dia do meu batismo, ele foi contando daqui até lá em Campo Grande, mais de 30 igrejas. Ele falou:
caramba, precisamos passar por tantas igrejas assim para você se batizar. E eu estava lá. E essa pastora não descansou enquanto ela não me colocou sobre a rocha mesmo. E ela me ensinou muita coisa. Uma delas foi amar a palavra. E eu percebi que as pessoas que perseveram em estar à mesa, essas terão as respostas que a gente busca. Então, eu quero ler uma passagem para vocês, que está em Lucas, capítulo 14. Diz assim, no verso 15. Lucas 14, verso 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Essa parábola também está em Mateus, capítulo 22. E Jesus, quando ele disse, não foi Jesus, né? Uma pessoa que estava à mesa disse isso, Jesus logo foi respondendo para ele, não o que ele falou, mas sempre por parábolas. Porque Jesus não responde o que você quer de imediato. Afinal de contas, o propósito dele é sempre muito maior. Ele fala para várias pessoas. Porque ali não estava só essa pessoa, esse convidado. Se a gente começar a ler a partir do 14, versículo 1, diz que certo sábado, Jesus entrou na casa de um fariseu muito importante. Então, ali, junto com esse fariseu, tinha muita gente. E aí, Jesus começa a fazer perguntas. E eu sempre fico perguntando para Deus assim, por que o Senhor faz tantas perguntas ao invés de nos dar as respostas? Jó foi fez tantas perguntas e Deus ficou em silêncio. E depois Deus fez um monte de perguntas que Jó não sabia responder. E muitas vezes nós não sabemos mesmo, porque Jesus perguntou para os fariseus: é permitido ou não curar no sábado? Sabe o que eles ficaram? Em silêncio. Eles não sabiam responder. Depois ele perguntou: se você tiver um filho ou um boi, olha que comparação, filho, boi. Tem gente que acho que gosta mais de animal que de gente. Eu posso dizer porque eu era uma dessas, que às vezes me conduía mais com gambá morto, machucado, do que às vezes uma criança no sinal ali. E eu já falei muitas vezes que foi uma criança num sinal que veio falar do amor de Deus para mim. Ele não me pediu nada, ele só falou assim: Deus te ama, mas ele falou dentro dos meus olhos. E aí ele pergunta: se tiver um filho ou um boi e esse cair num poço no dia de sábado, você não irá imediatamente tirá-lo? Quer dizer, o sábado era importante para o fariseu, porque de início os fariseus tomavam conta da lei. Mas depois de muito tempo, aquela coisa de achar que sabe muito, os fariseus dos 10 mandamentos virou mais de 600 mandamentos. Acho que é 631, não me lembro agora, não marquei. E aí é assim, a gente fica colocando peso nos outros. Mas não é assim com Jesus. Ele gosta de falar por parábolas. E aí ele ficou olhando, continuando nesse mesmo capítulo 14, ele, quando notou que os convidados que iam chegando ali, iam sentando, queriam ficar nos melhores lugares. E às vezes a gente fica mesmo querendo
ficar onde aparece. E aí Jesus falou assim, não faça isso. Quando você for convidado, não vá no melhor lugar. Fique lá atrás, porque se a pessoa que te convidou alguém mais importante que você vai passar vergonha. Ele vai falar, dá para você dar o lugar para essa pessoa e você vai lá para trás? E aí ele fala uma coisa que a gente tem que guardar para nós. Todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E depois ele disse assim, então Jesus continuou e foi falar com quem tinha convidado ele, o fariseu. Quando você der um banquete, não convide as pessoas da sua família, não convide as pessoas que são importantes, não convide. Convide as pessoas que jamais vão poder retribuir. Ele diz assim, mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Daí vem o primeiro versículo que eu li. Ao ouvir isso, quem? Alguém que estava ali ouviu, falou, nossa, Jesus falou tanta coisa. Ele não responde ao que a gente pergunta. Ele disse, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. É isso que Jesus tem feito desde o momento em que Ele ressuscitou. Ele tem convidado muitas pessoas, sem olhar para cada uma de nós, para ver se nós somos belas, feias, gordinhas, baixinhas, magrinhas, altinhas, inteligentes aos olhos dos homens, burrinhas. Às vezes a gente fica metidinha ou bem metida, mas Ele não olha, Ele olha para cada uma de nós, convidando para aquela mesa que Ele tem preparado. E a mesa que está sendo preparada é um banquete. Qualquer mesa que você aqui nesse mundo tiver bem arrumadinho, lindo, com coisas lindas, mas naquele grande dia, no banquete do Rei, Ele vai nos servir. Ele vai estar ali, porque Ele veio como Deus, se transformou como homem e vai viver conosco por toda a eternidade, mostrando o que é viver ao lado dele. Eu sei que vocês já devem recebido, tiveram muitas palavras importantíssimas aqui, mas o que Deus tem me proporcionado, desde que eu cheguei à mesa, a gente olha para aquele relógio, dá até frio na barriga, me proporcionou saúde para minha alma, me proporcionou sentido e propósito para minha vida, porque eu achava que viver era tão vazio, e o vazio era do tamanho de Deus em que eu encontrei. Me deu entendimento do amor verdadeiro, o amor que Ele tem por mim, que já era tão grande, o amor que meu pai tinha, e o dele é infinitamente maior. Me deu a paz que excede todo entendimento, porque eu era muito nervosa, eu rodava a baiana por qualquer coisa. Me proporcionou uma igreja, me proporcionou amigas verdadeiras, amizades profundas, me proporcionou discernimento que eu não tinha, mas o prazer maior que eu sei que eu peguei ali na mesa do Senhor foi poder compartilhar tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida.
esse tem sido o maior prazer desde então. Eu nunca imaginei ser pastora. Eu vim para cá porque o Senhor tinha me chamado. Mas as coisas vão acontecendo. E eu só posso agradecer por Deus me chamar para convidar todas vocês a participar dessa mesa, onde eu profetizo que essa mesa que Ele quer, que está servida, mas que será maravilhoso, é exatamente o banquete do reino de Deus. Pode vir, a mesa está posta. Feche seus olhos. Eu sei que muitas vezes vocês já vieram aqui no altar, mas eu creio que todas as vezes que você se lança, dá um passo à frente. Então, se você também tiver essa vontade, faça isso. Se você quiser somente se ajoelhar, faça também. Mas eu quero orar para que o Senhor mostre o banquete do reino dos céus, com Ele entregando a você um buquê de flores com um perfume que você nunca viu, uma taça com uma bebida que você nunca bebeu, um prato de alimento que você nunca comeu, porque isso será por toda a eternidade. Sempre será maravilhoso, extraordinário, diferente. Ele sempre irá nos surpreender. Que Deus abençoe. Que Deus conceda revelação em todos os momentos da sua vida, até aquele grande dia quando Ele vier nos buscar. Amém. Obrigada.